Olá, meus irmãos, bom dia. Meus irmãos, minha irmã, bom dia. Deus esteja abençoando esse domingo muito abençoado, cheio da graça e da presença do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para a nossa tarefa, para a nossa missão. Estamos aí meditando em mais um capítulo de Isaías. Isaías, hoje o nosso capítulo é o capítulo 4 de Isaías. Que o Senhor possa realmente ministrar aos nossos corações em mais esse tempo, em mais esse momento. Nós vamos perceber que no capítulo 4, Isaías começa, falando de uma ideia de um desespero, né? Tanto que alguns vão considerar que esse versículo 1 ainda é uma continuação do capítulo 3, porque está falando da sentença, está falando de tudo aquilo que Deus iria fazer. E aqui vem, então, a resposta do povo. Qual será a resposta do povo quando Deus vier sobre eles como julgamento? Qual é a resposta? Desespero, uma situação complicada. E quando a gente está em desespero, a gente tem que tomar muito cuidado, senão nós podemos ter ação que vai nos prejudicar e às vezes algumas ações impensadas. Por isso que a nossa vida precisa ser uma constante busca ao Senhor, para que nós não precisamos entrar nessa ideia de desesperado, eu preciso de uma resposta agora, eu preciso agir agora, e nós vamos agir de qualquer jeito. Porque diz, naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem, 7, agarrarão um homem, somente um homem, e agarrarão e lhe dirão: nós mesmos providenciaremos nossa comida e nossa roupa. Apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteira. Lembrando que sempre a ideia de prover é sempre o homem. O homem é o provedor. Deus sempre deixou isso muito claro. A palavra sempre vai dizer que o homem é o responsável, que o homem é aquele que vai trazer o sustento, é o homem que vai ministrar. Mas aqui chegou uma situação tão forte, tão grande, que as mulheres já não estavam mais esperando nisso, elas já estavam fazendo propostas, e naquela época uma proposta indecente. Hoje as coisas estão mudando um pouquinho, né? Alguns homens estão deixando de às vezes de cumprir o seu papel, de correr atrás daquilo que é importante, mas o Senhor deixava isso muito claro. Então as mulheres falaram, não, e não era simplesmente uma mulher fazer uma proposta para um homem, eram 7. 7 abordavam o homem dizendo, olha, venha, deixa com a gente vai resolver, simplesmente case comigo para resolver. Mas aí a continuação do texto vem a grande alegria, porque diz, naquele dia o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que foram deixados em Sião ficarão em Jerusalém, e ficaram em Jerusalém serão chamados santos, todos escritos para viverem em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado, por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo, o sangue derramado em Jerusalém. O Senhor criará sobre o monte Sião e sobre aqueles que reúnem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo à noite. A glória tudo cobrirá, e será abrigo, a sombra para o calor do dia e refúgio e esconderijo para a tempestade e a chuva. O Senhor está dizendo que Ele tem o desejo de restaurar o seu povo. Ele tem o desejo de trazer o seu povo novamente para viver com Ele. Para isso, o povo precisa querer. Para isso, o povo precisa estar disposto a ser limpo. Porque ele está dizendo, o texto está dizendo que o Senhor virá. Qual o desejo que o Senhor virá? Quando o Senhor tiver lavado a impureza, quando por meio tiver limpado por meio de um espírito de julgamento, quando o fogo que foi derramado, quando o fogo e o sangue derramado, em Jerusalém. Então, o Senhor está dizendo que o seu renovo virá sobre o seu povo, que o seu renovo virá sobre toda a nação, a partir do momento que a nação permitir ser limpa por Deus. A partir do momento que a nação permitir que a transformação de Deus entre, reina e faça do seu querer e da sua vontade. E é isso que nós precisamos nos perguntar. Será que nós temos permitido o trabalhar de Deus nas nossas vidas? Será que nós temos permitido Deus agir, que Deus entre e limpa? E já parou para pensar, Eu fico pensando muito, não sei se hoje ainda existe muito, mas ainda para alguns sim, mas no interior, quando se usa muito fogão a lenha, há aquela expressão endarear a panela. E ali você faz uma força, você passa ali um bombril, de repente no interior você pega ali uma areia, alguma coisa assim, para que você possa ali, ferir aquela panela para que ela possa se tornar limpa. Então ali você faz uma força. E eu entendo essa questão, principalmente no capítulo 4, a mesma questão que Deus quer fazer com as nossas vidas. Deus quer nos pegar, Ele vai fazer um pouquinho de força, vai pegar um negócio um pouquinho que vai machucar, que vai ali nos arear com bastante força, mas isso traz vida.
Percebe? De uma panela suja, de uma panela areada. Dá até para usar, né? A gente brinca, né? Dá até para usar ela como espelho, de tão bonita que ficou, de tão limpa que ficou. E a expressão do texto é isso. Quando nós permitimos Deus nos arear, quando permitir que o Senhor venha realmente trabalhar na nossa vida, no nosso caráter, para nos transformar, nós seremos limpos. E quando formos limpos, nós iremos glorificar o Senhor como Ele merece. Quando glorificarmos o Senhor como Ele merece, as pessoas olharão para as nossas vidas e verão que há algo diferente em nós. Porque há a presença do Senhor. Porque Deus é aquele que fere, mas também é aquele que cura. É aquele que age, é aquele que move. Então, irmãos, precisamos estar com o nosso coração aberto para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Beijo no coração, excelente domingo, que Deus continue guardando e abençoando a todos, em nome de Jesus.